Convido vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias. Já estamos quase finalizando o livro. Hoje vamos para o capítulo 11. No título aqui na versão da Bíblia aqui que estou, a versão árabe, que é a Almeida Revista Atualizada. Eu acredito que a maioria da versão aí dos irmãos tem como título Relação dos que habitaram em Jerusalém. Os irmãos viram que até o capítulo 7 de Neemias tivemos a reconstrução dos muros, né? Tivemos a reconstrução social e de outras coisas. E a partir do capítulo 8 a gente iniciou vendo ali uma restauração espiritual. Já havia acontecido a restauração da estrutura física e agora estava acontecendo a partir do capítulo 8 a restauração espiritual. E agora o que vamos ver nessa noite é a ocupação do povo nessa cidade de Jerusalém, né? Há muito espaço na cidade de Jerusalém que precisa ser ocupada, essa cidade. E eu quero que vocês vejam também Jerusalém como sendo a nova Jerusalém. Jerusalém ela é símbolo da igreja. Então vamos poder ver hoje, mesmo num texto difícil, mas vamos ver profundas lições que se aplicam à igreja, né? Aqui estamos nessa noite hoje simbolizando aqui, representando aqui a nova Jerusalém, né? O novo povo, o povo que vai para um novo céu e nova terra. Estamos aqui simbolizando também a igreja do Senhor. Isso não quer dizer que só nós estamos salvos, não é isso que eu estou querendo dizer, né? Existem várias igrejas do Senhor em vários locais aí, em várias cidades, estados, no mundo todo. Deus tem alcançado o seu povo e no céu vai ter uma só igreja. Mas aqui a igreja local ela se reúne para testemunhar de que a igreja do Senhor existe, para testemunhar que a nova Jerusalém existe, para testemunhar de que o povo de Deus existe, ele tem um povo no coletivo. E olhando para isso, para a nossa igreja local, a gente percebe que também há cadeiras vazias também na nossa igreja local. E isso também representa que nessa nova Jerusalém, nessa igreja do Senhor, ainda há lugares, ainda tem pessoas para chegar, né? Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque temos lições preciosas e essas lições é aplicada à igreja, vai ser aplicada à nossa igreja local, mas é aplicada na igreja em geral, a igreja do Senhor, né? E a Jerusalém ela é símbolo da igreja. Então vejamos aí Neemias capítulo 11, a relação desse povo que habitou em Jerusalém. E o título da mensagem de hoje é a ocupação da cidade de Deus. Por que eu trago o nome cidade de Deus? Porque Jerusalém é também a casa de Deus, é também a cidade de Deus, é também a cidade santa. Veja como isso representa a igreja. A igreja, Jesus deu a sua vida pela igreja, né? E Jesus faz isso para santificar a sua igreja. E a igreja é a sua noiva. A igreja é o rebanho do seu pastoreio. Então tem tudo a ver essa Jerusalém que estamos analisando aqui em Neemias com a Jerusalém, com a igreja de hoje, com a igreja que vai entrar nesse novo céu e nova terra. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém.
São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Atalias, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalael, dos filhos de Perez, e Maaseas, filho de Baruque, filho de Colosé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Perez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maaseas, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Estamos lendo agora a relação dos que habitaram em Jerusalém, que já vimos que foram sacerdotes, levitas, porteiros, certo? Continuando. Joel, versículo 9, filho de Zicre, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Joaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles que faziam o serviço do templo, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelatias, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Pazu, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de famílias, 242, e Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Melzilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabidiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Azicrão, filho de Azabias, filho de Buni, Sabetai e Josadabe, dos cabeças dos levitas que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabide, filho de Asaf, o chefe, que dirigia os louvores nas orações. Baquebuquias, o segundo dos seus irmãos. Depois Abida, filho de Semua, filho de Galau, filho de Jedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. Os que habitaram, versículo 20, agora os que habitaram na cidade de Judá. Os restantes de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandato do rei a respeito deles a ser e certo acordo com os cantores concernentes às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Agora os residentes nas aldeias, versículo 25. Quanto às aldeias, com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba, e suas aldeias em Dibon, e suas aldeias em Jecabzeel, e suas aldeias,
e em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Azar-Sual, em Beceba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Rimon, em Zorá, em Jamute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laques e em seus campos, em Azeca e suas aldeias, acamparam-se dele Beceba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba, e daí em diante em Miquimás, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lote e em Ono, no vale dos artífices. Dos levitas havia grupos, tanto em Judá como Benjamim. Quero dizer aos irmãos que eu não estou falando em línguas, estou lendo os nomes, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa leitura. Tenha misericórdia de nós. Estamos em concordância com a oração do irmão Clóvis. Nos ajuda a ter misericórdia de nós. Fala com nós. Ensina o teu povo, Senhor. Te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então o título é a ocupação, e você viu aí a relação. Tivemos até lista de genealogia. E vimos a ocupação, porque a cidade precisava ser ocupada. Então o título da nossa mensagem é a ocupação da cidade de Deus. E a título de introdução, a guisa de introdução, quero dizer 3 coisas aos irmãos. Primeiro, sobre a consolidação da obra feita. A obra de Deus, meus irmãos, não é feita apenas de momentos solenes. Tivemos aqui alguns momentos solenes. Que momentos solenes foram esses? Onde a multidão se reuniu para estudar o quê? A palavra de Deus, para orar e para adorar. Mas a obra não é feita somente disso. Essa obra precisa ser consolidada no dia a dia. Essa obra ela permanece no dia a dia, não somente no domingo, dia do Senhor, quando nos ajuntamos, não somente quando nos reunimos na terça, na quinta e fazemos leituras bíblicas, estudo da palavra, oração, adoração, mas essa obra ela precisa continuar e continua no dia a dia. Segundo, a permanência da obra realizada, ou seja, a restauração, irmãos, não é uma coisa fácil, né? Foi dito aqui que a construção dos muros demorou 52 dias, mas a restauração espiritual ela pode demorar anos, pode demorar décadas. Alguém já disse que é mais fácil construir um prédio do que lidar com vidas. E a restauração não é coisa fácil. Os muros tinham sido levantados, a gente viu isso tudinho a partir do capítulo 1, as portas estabelecidas, os inimigos vencidos, a justiça social estabelecida, um despertamento espiritual iniciado, e no último capítulo que a gente viu uma aliança com Deus. O povo fez uma aliança com Deus. Contudo, e agora? Já aconteceu a construção da estrutura física, já aconteceu a restauração espiritual, e agora, irmãos? Quando acabar a festa da celebração, que vimos que isso durou 21 dias, quando acabou a festa da celebração, a rotina do dia a dia, o que fazer para garantir a permanência dessa obra? O que fazer, irmã Silvânia, para na segunda, na terça, na quarta, na quinta, até que o Senhor volte, ou até que eu durma no Senhor, para que essa obra também permaneça na minha vida? Não somente um dia, não somente no dia da minha convenção, essa experiência boa, mas o que fazer para essa experiência, essa vida com Deus, ela está bem e está alimentada, e isso no dia a dia, o que fazer para isso? O terceiro, as pessoas são mais importantes do que a estrutura, ou seja, a cidade foi reconstruída, mas onde está o povo? Imagina, a gente construiu o templo,
E cadê o povo? A reforma ela é feita, mas onde colocar as pessoas? Então Jerusalém foi arrancada dos escombros, mas o que fazer agora com a cidade, com o povo, com as pessoas? Jerusalém não pode ser um elefante branco, diz Hernando Dias Lopes. As pessoas são mais importantes do que a estrutura física. Então a pergunta é: como povoar a cidade de Jerusalém? Como povoar, meus irmãos, esta igreja? Como povoar, meus irmãos, o reino de Deus? Como fazer isso? Como povoar a cidade de Jerusalém? Como ocupar o país que foi desolado? Como recomeçar depois de tantos anos no cativeiro? E aí, Hernandes Lopes, ele também nos diz que quando lemos um texto difícil, e vimos aí, e aí precisamos olhar para o seu contexto, precisamos estudar o texto e fazer perguntas ao texto. E nesta noite, com a ajuda também do comentário bíblico de Hernando Dias Lopes, ele nos ajuda a fazer 4 perguntas a esse texto. E vamos à primeira pergunta nesta noite: por que é importante povoar a cidade de Deus? Por que é importante povoar a cidade de Deus? Por que foi tão importante lá em Atos capítulo 2, a gente vê Pedro pregando o Evangelho do Senhor, dizendo que eles tinham crucificado o Senhor Jesus. Depois que Pedro prega, eles dizem: agora o que faremos? E Pedro diz: se arrependam dos seus pecados, creiam, sejam batizados. E aquele texto diz que naquele dia mais de 3.000 almas foram acrescentadas à igreja. Então, o que fazer, meus irmãos? Por que é importante povoar a cidade de Deus? Por que é importante vermos vidas ser salvas? Por que é importante que a gente veja essas cadeiras não tantas vazias, mas preenchidas? Por que é importante povoar a cidade de Deus? E vejamos 4 coisas aqui acerca dessa pergunta. Neemias destaca algumas razões pelas quais o povoamento da cidade de Jerusalém era importante. Em primeiro lugar, porque Jerusalém é uma cidade que Deus escolheu para ali colocar o seu nome. Jerusalém, meus irmãos, é uma cidade que Deus escolheu. Jerusalém, o texto nos diz aqui no primeiro versículo que Jerusalém é a cidade santa, e é a cidade santa que Deus habita nela. Como sabemos que Deus está aqui em nós, e Deus também está aqui entre nós. Apocalipse diz isso, que Deus está no meio do seu povo. A Bíblia diz que Deus está em nós desde quando entregamos nossa vida a Jesus, e Deus também habita no seu povo. Então, por que é importante povoar essa casa? Por que é importante povoar a casa de Deus? Porque é importante que vejamos vidas sendo alcançadas. E ele diz que Jerusalém é a cidade santa, porque Deus habita nela. Porque Deus separou essa cidade, Deus separou esse povo. Deus separou vocês, meus irmãos, para Ele. Deus tem um povo que separou para Ele. E eu digo a vocês, já disse esse dia e volto a dizer: sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque Ele tem vidas para ser alcançadas. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque talvez ainda tem vidas que vão sentar nessas cadeiras vazias. Por que é importante povoar esta igreja? Por que é importante povoar a cidade de Jerusalém naquele tempo ali de Neemias? Porque Jerusalém era a cidade santa, que Deus habita no meio dela. Porque ela se separou para Deus. Porque ela conhece a vontade de Deus. Foi pregado ontem aqui no matrimônio de Reudilson e Milena que digno de honra é o matrimônio, né? É o matrimônio e sem mancha, né? O leito sem mancha. E foi pregado que honra a Deus quando o casal quer se consertar com Deus, quando o casal quer fazer uma aliança diante do povo e principalmente diante de Deus. E
Jerusalém, meus irmãos, é a cidade santa. Por isso, é importante povoar a cidade de Deus, povoar a igreja. Porque ela se separou para Deus. Porque ela conhece a vontade de Deus. E nesse matrimônio que eu estava falando, meus irmãos, foi mostrado também em Efésios, quando diz que Jesus Cristo morreu pela sua igreja, para santificar a sua igreja, e que esse é o exemplo que no matrimônio o homem deve imitar, e que a igreja é o exemplo que a noiva deve imitar, onde a igreja faz o quê? A igreja se santifica no Senhor, a igreja respeita o Senhor, a igreja conhece o seu Senhor, e é assim que a esposa faz, é honrar o seu marido, é respeitar o seu marido. Então, meus irmãos, por que é importante povoar a cidade de Deus? Em primeiro lugar, por isso, porque Jerusalém é a cidade que Deus escolheu para ali colocar o seu nome, porque ela é comissionada por Deus para ser luz para as nações. Nós somos comissionados por Deus para ser luz para as nações. Aquele povo tinha consciência de suas raízes e onde deveria se estabelecer. Assim também nós temos que ter consciência onde é que devemos nos estabelecer. E onde é que é, meus irmãos, se não é na presença do Senhor? Onde que é, meus irmãos, se não é no dia do Senhor estar reunido de modo coletivo, num culto solene ao Senhor? Então Jerusalém era o povo escolhido de Deus, uma nação de sacerdotes. Jerusalém representava o futuro de Israel. Salmo 95, verso 7, diz que Ele é nosso Deus, e nós, sabe o que somos do Senhor? Povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Então, Deus é o Deus de Jerusalém, Deus é o Deus dessa igreja, Deus é o Deus do seu povo. E o seu povo, que não é um povo só, não é uma pessoa só, é um povo, desculpa, não é uma pessoa só, é um povo no singular. E esse povo é rebanho do seu pasto, é ovelhas de sua mão. Então, em primeiro lugar, por isso, porque é importante povoar a cidade de Deus. Como disse o Salmo nesta noite, um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro permanecer, na presença de Deus, na casa de Deus, do que na tenda da perversidade. E o salmista fala que ele compara um dia, a alegria de estar um dia na casa do Senhor, a alegria de um dia ser povo de Deus. Porque, irmãos, sabemos que uma vida que entrega a vida a Jesus, se ela morrer daqui a pouco ou morrer amanhã, ela já está salva, ela já era povo de Deus, já era povo do seu pasto, já era ovelha de suas mãos. Em segundo lugar, respondendo ainda por que é importante povoar a cidade de Deus, porque havia exigências mais rígidas. E aí você pode perguntar a mim, mas pastor, que negócio é esse? Quer dizer que é importante participar do povoar o povo de Deus? É importante ser parte do povo de Deus porque existe mais exigências? Sim. O mundo é que não entende isso. O mundo vai entender que ser livre é fazer tudo que ele quer, tudo que o mundo lhe convida a fazer, tudo que o povo perverso lhe convida a fazer, como foi pregado terça-feira pelo irmão Clóvis. Então, irmãos, porque havia exigências mais rígidas. Jerusalém é a cidade do grande rei, é a cidade de Deus. Como eu já disse, é o símbolo da igreja. A igreja é a nova Jerusalém. Aqueles que não querem ser santos sentem-se desconfortáveis de habitar na cidade de Deus. Aqueles que não querem ser santos, eles não vão querer habitar na casa de Deus. Aqueles que não querem ser santos, eles não vão querer fazer parte do povo de Deus. E o Salmo 1, versículo 5,
a palavra do Senhor dá uma resposta aos perversos, aos ímpios, dizendo que os perversos não prevalecerão na congregação dos justos. Então, meus irmãos, é aquilo que Deus diz: amar o mundo aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. É melhor permanecer um dia, se for só um dia que eu tiver, é melhor permanecer um dia na casa de Deus do que muitos dias na tenda da perversidade. Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo, povo separado por Ele, povo que precisa ser santo como Ele é santo, povo que existe um temor, que Ele molda o coração, nos coloca temor, nos dá um novo coração novamente. Então, meus irmãos, sendo assim, é melhor povoar a casa de Deus, e porque havia exigências mais rígidas. Provérbio 14, 12 diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, viver uma vida dissolutamente, viver uma vida afastado de Deus, fora do povo de Deus, só porque no povo de Deus Deus não quer também que você sirva de todo jeito, Deus quer que você seja santo. Deus também nos repreende muitas vezes através do sermão. Quem sabe você sai daqui às vezes todo quebrado ao ouvir o sermão. Eita, o Senhor, num certo sentido, o Senhor nesta noite, Ele me deu uma pisa, me deu uma lição, Ele me chamou a atenção, né? Quem sabe você sai nesta noite dessa forma ou em outras noites ao ouvir as pregações, mas você não está no caminho que ao final dele é caminho de morte. Você está no caminho que ao final dele é caminho de salvação. Em terceiro lugar, porque Jerusalém era o lugar mais visado e odiado pelos gentios. Engraçado que, se for pela nossa vontade, também não queríamos estar num lugar que é mais odiado e perseguido pelos gentios. Mas o próprio Jesus diz que seríamos odiados por causa do seu nome, né? Ele disse, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Se você quiser ler um pouquinho acerca da parte da receita da felicidade, você pode abrir Mateus capítulo 5, quando inicia o Sermão do Monte. O Senhor trata conosco os maiores paradoxos com o mundo, ou seja, o mundo diz uma coisa e na verdade quando olhamos aqui nas Escrituras, Deus diz é outra. Porque o mundo não quer estar num lugar que seja odiado e perseguido. E Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 11, versículo 10 e diante: bem-aventurados, ou mais que felizes, bem-aventurados sois quando, por minha causa, pela causa do Senhor, pelo nome do Senhor, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Versículo 12 ainda diz: regozijai-vos, se alegrem. Veja que o mundo, ou seu coração vai dizer: jamais me alegrar com perseguição, com luta, com aflição. O Senhor está dizendo: se alegre, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim, meus irmãos, foram com os profetas que viveram antes de vocês. Então, povoar a casa de Deus, povoar a cidade de Deus, era importante e é importante. É importante porque Jerusalém é a casa de Deus, é a cidade de Deus. É importante porque há na casa de Deus mais exigências. E ai de nós se não estivéssemos debaixo dessas exigências. A própria Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. A Bíblia diz que somos disciplinados porque não somos bastardos, temos um pai.
como já foi dito em outra pregação, é melhor ser disciplinado tendo um pai do que ser disciplinado sendo bastardo. É melhor ser disciplinado sendo filho do que ser disciplinado sendo bastardo. Em terceiro lugar, porque Jerusalém era o lugar mais visado e odiado pelos gentios. Morar em Jerusalém era perigoso. Seus vizinhos sempre procuravam atacar aquela cidade. De modo frequentemente as pessoas se acovardam e não querem se expor. Tem medo de perseguição, e é por causa disso que mantém muitas vezes muitas pessoas manteve muitas vezes as pessoas fora da cidade, por causa do medo da perseguição. Eles não atentaram para o fato especial da proteção de Deus. Deus estaria com o seu povo. Muitos crentes ainda hoje têm medo do diabo e de seus ataques. E meus irmãos, a maneira de enfrentar essa guerra não é fugindo, mas é enfrentando o inimigo. Isso me lembra Efésios capítulo 6, quando fala acerca da armadura de Deus. Diz que a forma de vencermos os dardos inflamados do maligno é se revestindo de quê? É correndo? É fugindo? Não. A maneira de vencer os dardos inflamados do maligno é se revestindo da armadura de Deus. E a armadura de Deus está sempre apontando ali para a fé, está sempre apontando ali para a Bíblia, para a palavra do Senhor, está sempre apontando para a oração, está sempre apontando para a sua vida com Deus. É uma vida de revestir a armadura. E ele fala em armadura porque estamos em guerra, irmãos. Estamos num campo minado. Estamos em guerra. E ele fala em armadura porque ele fala em linguagens de guerra. Estamos em guerra. Em quarto lugar, ainda sobre a pergunta por que é importante povoar a cidade de Deus, porque morar fora de Jerusalém era economicamente mais vantajoso. Ou seja, se olharmos a situação daquela cidade estava debilitada e o comércio estava fragilizado. Imagina como estamos vendo aí nos jornais, nos vídeos. Sabemos que a Ucrânia está sendo bombardeada e há muitos destroços. Imagina se aquela cidade, aquele país tiver a oportunidade de se reconstruir. Imagina depois de reconstruir. Com certeza ainda falta o quê? Falta muitas coisas. Imagina como estava Jerusalém. Jerusalém faltava dinheiro, né? A cidade estava debilitada, seu comércio estava fragilizado, com certeza. No interior, ir para outro lugar, meus irmãos, estariam aparentemente mais seguros e poderiam ser mais prósperos do que ficar em Jerusalém. Então, há um pensamento aí de que seria melhor ficar fora de Jerusalém, né? E Provérbios 15, versículo 16 diz que melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ló, por exemplo, foi seduzido pelas campinas verdes do Jordão. Para lá ele levou uma família e ele levou sua família e em Sodoma sofreu duros golpes e ali perdeu seus bens, sua mulher e sua paz. Salmo 84, versículo 10. Eu concluo esse primeiro ponto lendo novamente o Salmo 84, verso 10. Um dia nos teus atos vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Por mais que você seja convidado a permanecer fora desse povo de Deus, fora de Jerusalém, fora da casa de Deus, por mais que você seja convidado e por mais que traga a você uma certa aparência de paz ou de alegria, né? Isso tudo é falso. O melhor lugar
é estar na casa de Deus. O melhor lugar é ser instrumento de Deus para povoar a casa de Deus. Porque se eu entendo que o melhor lugar é estar na casa de Deus, é ser povo da casa de Deus, eu tenho que entender também que aqueles que não são povos estão fora. E aí volto a repetir o salmo: os ímpios, os perversos não permanecerão na congregação dos justos. Estão debaixo da ira de Deus, caminhando para o inferno. Segundo lugar, continuamos fazendo perguntas aos textos para que a gente venha tirar mais lições. Segunda lição: quais foram os meios para repovoar a cidade de Deus? A gente já viu que é importante povoar a cidade de Deus, como também você viu que você está no melhor lugar, ainda que passe por aflições, ainda que seja perseguido, ainda que seja morto pelo nome de Jesus, você está no melhor lugar. Quais foram os meios para repovoar a cidade de Deus? Em primeiro lugar, os líderes deram exemplo. Veja aí capítulo 11, versículo 1 de Neemias. Só a parte A diz assim: os príncipes do povo se refere a quem? Aos líderes, certo? Os príncipes do povo habitavam em Jerusalém. Irmãos, isso é uma grande lição para nós. Para o povo habitar em Jerusalém, os líderes primeiro precisavam dar exemplo. O exemplo vale mais do que leis ou palavras. Os líderes morando em Jerusalém, meus irmãos, eram um convite e um encorajamento para os outros. Certa vez recebemos alguém que havia chegado na nossa igreja, um novo convertido, estava iniciando a caminhada na nossa igreja. E ele chegou na igreja e ele olhou para as cadeiras e viu as cadeiras bastante vazias. E ele olhou para mim e perguntou: cadê o povo da igreja? E eu olho para a Bíblia diz que os mais velhos têm que ensinar os mais novos. Eu olho para a Bíblia e Neemias está dizendo que os líderes precisam dar exemplo. Então, isso nos traz grandes lições. Aqui os príncipes do povo habitavam em Jerusalém. Primeiro os líderes habitavam, para depois os líderes ser uma motivação, um encorajamento para as outras pessoas. O texto fala das mulheres mais velhas ensinar as mais novas. É sempre assim, irmãos. Se estamos já na fé, se já estamos na caminhada, temos que ser espelho, temos que dar testemunho, temos que ser exemplo. Principalmente para quem está chegando. Temos que ser testemunho, temos que ser exemplo também para quem não são também crentes. Se a gente não der exemplo, podemos desmotivar quem está chegando. Se a gente não der exemplo, podemos também fazer com que o ímpio olhe para você e diga: que diferença tem? E a gente vê na Bíblia o Senhor dizendo que nós somos o que desse mundo? Sal e luz. Nós somos sal e luz nesse mundo. Deus nos ajude para nós, como líderes, e dar exemplo. Mas isso é um convite também a toda a igreja que já faz parte, de dar exemplo também para quem está chegando, dar exemplo também para quem não é salvo. Que testemunho você vai dar se isso não acontecer? Em segundo lugar, alguns se ofereceram voluntariamente para habitar em Jerusalém. Versículo 2. A gente vê alguns do povo ali se oferecendo para habitar de modo voluntário em Jerusalém. Versículo 2. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Esse povo aqui, meus irmãos, eles abrem mão de vantagens pessoais.
havia vantagens, aparentemente vantagens enganosas, mas que, quem sabe, muitas vezes o coração do homem se engana, nosso coração é enganoso, e havia vantagens ficar fora de Jerusalém, vantagens que eu já disse aqui, que no final é caminho de morte, mas aparentemente havia vantagem, mas esse povo, eles abrem mão de vantagens pessoais pelo bem da coletividade. Irmãos, quando a gente olha Hebreus capítulo 10, um texto que de vez em quando eu posto no grupo da igreja, Hebreus capítulo 10, a gente conhece muito o versículo 25. Hebreus capítulo 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Veja que é costume de alguns. E veja que isso já estava acontecendo lá atrás, quando Hebreus foi escrito. Era costume de alguns deixar de congregar. E ele está dizendo lá atrás, lá no passado. Imagina hoje, que a vinda do Senhor está mais próxima ainda. E ele diz: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, irmãos, quando vedes que o dia se aproxima. Esse dia aqui se aproxima, não está se referindo ao dia do Senhor, o domingo se aproxima, não. Está se referindo a um momento ainda mais glorioso. Jesus está voltando, o dia da volta do Senhor está voltando. Onde vai ser dia glorioso para alguns e vai ser dia espantoso para outros. Agora, olha que interessante. Ele fala no plural, no versículo 25, porque essa congregação é uma coletividade, não é uma pessoa só, é uma coletividade. E olha o versículo 24, não olha somente o 25, não, mas olha o 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Veja que fazer parte da congregação, fazer parte do povo de Deus, e desejar isso também de modo voluntário, sabe? Não de modo obrigado, mas desejando, se oferecendo de modo voluntário para servir ao Senhor. Veja que é também considerar uns aos outros. Então, sempre no coletivo, e veja que o culto, você primeiramente adora a Deus, primeiramente você oferece seu culto a Deus, mas no culto acontece também o considerar uns aos outros. Me parece que quando eu não venho, eu também não estou deixando de considerar uns aos outros. Ou se eu deixar de fazer parte dessa reunião, seja nessa igreja ou em outra igreja do Senhor, né? Eu falo em igreja local, eu estou deixando de considerar os irmãos, o ajuntamento, e estou deixando de considerar esse aviso que não devo deixar de congregar, ainda mais que eu estou vendo que o dia do Senhor se aproxima. Às vezes, quem sabe eu digo, mas Jesus está voltando, mas está perto. Olha quanta coisa a gente está vendo, mas estou deixando de congregar. Estou entrando em contradição. Então, meus irmãos, no versículo 2, a gente vê que o povo, de modo voluntariamente, se oferece para habitar em Jerusalém. E para fazer isso, você vai ter que, muitas vezes, descobrir uma agenda sua. Quem sabe você hoje tem um outro convite. Não sei, quem sabe um aniversário, um jantar, um casamento. Ou quem sabe você estava cansado, né? E graças a Deus que você venceu todas as barreiras e veio para onde você deve estar, para o ajuntamento, para o congregar, porque você faz parte de um povo que sempre se reuniu. E para isso vai muitas vezes ter que abrir mão de algumas vantagens pessoais pelo bem coletivo.
Então eles aqui estão sendo abnegados, porque eles têm a visão do reino de Deus. Não buscam apenas interesses pessoais, pois têm consciência de que somos um corpo, então precisamos também estar juntos. Semelhantemente, eles buscam Jerusalém, porque lá está a casa de Deus. Eles entendem que comunhão com Deus é mais importante do que outras vantagens, do que prosperidade, buscar outras coisas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo diz que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. É sobre o texto que diz que não devemos amar o dinheiro, e por causa disso muitos têm até morrido. Ló, por exemplo, buscou prosperidade em Sodoma e lá perdeu seu testemunho, seus bens e sua família. As vantagens do mundo são pura perda. Neemias, aqui ele menciona algumas pessoas que vieram morar em Jerusalém, e ele está dizendo que vieram morar em Jerusalém por amor, mais do que por dever. É vir ao culto, é congregar, é servir ao Senhor, servir nas atividades da igreja por amor e não por dever. E é por esse modo que eles são considerados benditos. O povo bendice, aqui diz o texto. Reuniram-se, renunciaram suas vantagens, segurança, para entrar numa cidade que era perseguida muitas vezes. Renunciaram à prosperidade, visto que nesse tempo em Jerusalém era alvo de tramas, de conspirações dos ataques dos inimigos. Em terceiro lugar, alguns vieram porque foram chamados irresistivelmente pelo lançamento de sortes. Capítulo 11, versículo 1. Depois de falar que os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, o texto diz na parte B: mas o seu restante deitou sortes para fazer 1 de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. E o lançar de sortes mostra sua submissão à vontade do Senhor. A cidade estava construída, meus irmãos, mas ela estava vazia. A cidade tinha de ser habitada por judeus genuínos. Os muros tinham sido levantados. Agora a cidade tinha estrutura, mas não tinha gente. Havia espaço, e muito espaço. É assim hoje, meus irmãos, na igreja. Deus tem muito povo na cidade, enquanto há ainda muitas cadeiras vazias na igreja. Nós precisamos, porque não é o povo que não é povo de Deus, é o povo que é povo de Deus. Não é quem não é povo de Deus, é quem é povo de Deus. Precisamos sair pelas ruas da cidade e encher a casa do Senhor. Ainda há lugar. Como eu já disse, volto a dizer, Jesus ainda não veio, porque ainda há lugar. E para isso, irmãos, o estudo de quinta-feira nos ensinou que para que uma vida seja alcançada, para que uma vida venha fazer parte do povo de Deus, para que uma vida também venha preencher essas cadeiras, fazer parte da casa do Senhor, o estudo de quinta-feira nos ensinava que primeiro eu preciso pregar. E não é só eu, é toda a igreja que precisa anunciar o Evangelho. Primeiro pregar. A Bíblia diz, e a gente sempre lê aqui, que a pregação vem que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então a fé só vem, a fé só nasce se primeiro ouvir a pregação. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, e é nós que somos povo de Deus, é pregar. Segunda coisa, a pessoa que vai gerar nela fé, ela precisa primeiro, segundo lugar, ouvir. A gente precisa pregar, ela precisa ouvir. E depois que ela ouvir, meus irmãos, aí possa ser que aconteça, porque sabemos que não serão todos, mas com a ação do Espírito Santo ela pode crer, e em segundo lugar ela vai invocar. E invocar traz o sentido de abraçar a Cristo.
alguém pregou, essa pessoa ouviu, creu e invocou o nome do Senhor, ou seja, ela abraçou a Cristo, ela confiou em Cristo somente para a sua salvação. Vamos a uma terceira pergunta. Quem fez parte do repovoamento da cidade de Deus? Quem foi que fez parte? Em primeiro lugar, o remanescente fiel. Quem é, meus irmãos, o remanescente fiel? O remanescente fiel que eu falo é porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem todas as tribos foram congregadas, nem todas as pessoas das duas tribos remanescentes vieram para repovoar o país e a cidade de Jerusalém. As 10 tribos do norte foram levadas cativas pela Síria e não mais voltaram. Os que ficaram, os que sobraram, se misturaram com outros povos que a gente viu na pregação passada, que tornaram um povo misto, chamado também de samaritano. Os samaritanos foi oposição à obra de Deus. Mas, irmãos, das 12 tribos, 2 tornaram-se o remanescente. E nesse povo que restou, que sobrou, nesse povo que voltou do cativeiro, aqui está a linhagem de Davi, a linhagem do Messias. O que isso significa, irmãos, para nós? Quem fez parte do repovoamento da cidade de Deus? Em primeiro lugar, o remanescente fiel. Isso significa que Deus nunca deixou de preservar o seu povo. Deus nunca deixou de preservar o seu povo. O remanescente jamais será destruído. Em segundo lugar, o povo conduzido por sua liderança. Sobre a pergunta, quem fez parte do repovoamento da cidade de Deus? O remanescente fiel. Em segundo lugar, o povo conduzido por sua liderança. Versículo 3, capítulo 11 de Neemias, versículo 3 e a parte A do versículo 4. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um a sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel. E ele diz aí os líderes, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Então, o povo conduzido por sua liderança é o povo também que povoa a cidade de Jerusalém. A população não era uma massa amorfa, diz Hernando Dias Lopes, mas sim uma sociedade ordenada, conforme era apropriada para o povo da cidade santa. O povo sempre está disposto a seguir seus líderes. Preste atenção, eu já disse que os líderes precisam estar envolvidos, os líderes precisam comparecer, precisam participar, precisam dar exemplo. E aqui diz, o povo sempre está disposto a seguir seus líderes, quando esses tomam a decisão de andar com Deus. O povo sempre está disposto a seguir seus líderes, quando estes tomam a decisão de andar com Deus. O povo está sendo aqui, meus irmãos, desafiado a resgatar sua credibilidade diante de Deus e dos homens. Há aqui um princípio básico, o sentimento de pertencer. Cada um se sente parte aqui do todo. Neemias cita aqui 2 famílias. Neemias cita primeiro a família de Judá. Está no versículo 4, parte B, até o versículo 6, tem a relação da família de Judá. E Judá é uma tribo grande, enquanto Benjamim é uma tribo pequena. Essas pessoas, o texto também diz lá no final do versículo 6, que eram cabeças de famílias. Elas representavam seus descendentes. Essas pessoas estão dando rumo espiritual aos seus filhos. Embora
os de Judá fossem menos em número, ou seja, 468, diz no versículo 6, eles eram mais valentes, preparados para a obra e mais hábeis para proteger a cidade em caso de ataque. Depois, Neemias cita as famílias de Benjamim, do versículo 7 até o versículo 9. Os benjamitas eram conhecidos por sua bravura selvagem e coragem na guerra. Cada homem tem jurisdição sobre o seu próprio grupo. E o texto também diz que esses homens também são mencionados como cabeças de famílias. Os líderes estão envolvidos, liderando, dando exemplo, meus irmãos, e aqui a gente vê que os seus liderados também estão sendo conduzidos pelos seus líderes, estão povoando a cidade de Jerusalém. Em terceiro lugar, os obreiros da casa de Deus também fazem parte do povoamento da casa de Deus. O culto é o centro da vida do povo de Deus. O fim principal da nossa vida é glorificar a Deus. Por isso, meus irmãos, o culto deve ser o centro da nossa vida. É conhecida uma frase do pastor John Piper, que ele diz o seguinte: adoração e não missões é a ocupação principal da igreja. Veja que interessante. Ele está dizendo que não é missões que é a parte principal da igreja. Em primeiro lugar, precisa ser a adoração. Sabe por quê, irmãos? Porque como eu vou pregar se eu não sou um alcançado? Como eu vou pregar se eu não tenho vida com Deus, se eu não dou exemplo, se eu não dou bom testemunho? Então, meus irmãos, John Piper diz que adoração e não missões é a ocupação principal da igreja. Primeiro você precisa ter vida com Deus. E se você tem vida com Deus, você não deixa de congregar. Você não deixa de participar da sua igreja. Você não deixa de participar das atividades da sua igreja. Como também você em casa, você tem seus momentos de oração. Você tem seus momentos também de leitura bíblica. No seu trabalho você dá um testemunho cristão. Por onde você anda, você continua sendo crente. Você nunca deixa de ser crente por onde anda. Por quê? Porque você primeiro, a sua parte principal é sua adoração com Deus. E ele diz, porque Deus e não o homem é o centro de todas as coisas. Se a primeira coisa fosse missões, então o centro de todas as coisas primeiro era o homem. Mas primeiro é a adoração, porque é Deus que é o centro de todas as coisas. Depois vem as missões. E ele diz ainda, o propósito de missões é que os povos adorem o Deus vivo, que está sentado no trono do universo. Se eu vou fazer missões, se eu vou evangelizar, se eu vou dar um bom testemunho para que vidas sejam alcançadas, o propósito disso é que essas pessoas adorem o Senhor. Então a primeira coisa é adorar ao Senhor, é a sua adoração. Hernandes Lopes, ele também observa o seguinte, ele diz que há 4 destaques especiais de algumas categorias aqui no povoamento da cidade de Deus. Olhando para o versículo 10 até o versículo 4, a gente vai ver que é dado destaque aos sacerdotes. Versículo 10 ao versículo 4, é dado destaque aos sacerdotes. Porque os sacerdotes ensinavam a lei, oravam pelo povo e representavam o povo diante de Deus. Então a palavra de Deus, ela precisa ser proclamada. E Jerusalém não podia ficar sem os sacerdotes. O templo e o culto têm um lugar central na vida do povo de Deus. Os sacerdotes precisavam ter dedicação exclusiva para o trabalho do Senhor. Do versículo 15 ao 18, a gente observa também um segundo destaque, é os levitas. Versículo 15 ao 18 está a relação dos levitas. Muito do trabalho dos levitas era ensinar a palavra de Deus em todo o território. Por isso eles foram espalhados também por todo o território de Israel.
Quando a gente olha para o versículo 1, versículo 16, a gente observa que é preciso trabalhar em Jerusalém e também fora de Jerusalém. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? É que o Senhor nos chama para adorá-lo, para congregar de modo coletivo, mas a nossa adoração, o nosso culto não pode parar somente aqui no domingo. A igreja, a palavra que representa a igreja no original, é que a igreja ela vai sair para fora, ela vai fazer sua missão de anunciar, de proclamar a palavra do Senhor. Então eu faço parte de uma igreja, eu sou fiel a essa igreja, eu congrego, eu lidero, se eu sou líder, eu sou liderado, né? Mas todos participam, mas isso não para aqui. Isso vai para o agudo, isso vai para outros sítios, isso vai para o meu trabalho, isso vai para onde eu for. Os levitas, eles cuidavam de todos os aspectos da casa de Deus. Eles recolhiam os dízimos e os repartiam também aos sacerdotes. Eles eram também os diáconos do templo. E ainda hoje, meus irmãos, a obra missionária é feita com a participação efetiva de toda a igreja. Tem uma revista da nossa denominação que a gente já estudou aqui, que diz assim: missões, tarefa da igreja. Tarefa de todos, irmãos. Alguém já disse também que nosso primeiro campo missionário é em casa. Então é nossa tarefa, missões. E quando a Hernando Lopes vai dizer que é uma coisa que precisa estar aqui, ali e além das fronteiras, eu acho interessante que ele diz assim: é um serviço, irmãos, que uns descem e outros seguram a corda. Ou seja, todos participam. Uns descem e outros estão o quê? Segurando a corda. Todos participam. A gente ainda observa um outro destaque no versículo 19, são os porteiros. Os porteiros tinham a incumbência de guardar e vigiar a cidade. Porque, irmãos, precisamos vigiar para que o lobo não entre e para que o diabo não semeie o seu joio no meio do trigal de Deus. Em quarto lugar, observa-se ainda o destaque sobre os servidores do templo, no versículo 21. Eles eram encarregados de serviços gerais. Isso, mais uma vez, nos prova que no corpo há diferentes membros, como diz lá em Coríntios. Mas todos têm dons e ministérios. Irmãos, todos aqui são úteis para servir ao Senhor. Quem sabe hoje, nesta noite, um serviu adorando, um serviu louvando. Todos nós somos úteis. Todos nós devemos servir. Volto à frase: uns descem, outros seguram a corda. Versículo 22, há um destaque dos cantores. Isso nos mostra, irmãos, o quanto a música é importante. Alguém já disse que a música é a linguagem da alma. E os cantores aqui também faziam parte. Ainda hoje, meus irmãos, a música exerce um papel de alto valor na evangelização, no ensino e na edificação do povo de Deus. Chegando à última pergunta nessa noite: como deve ser o repovoamento da cidade de Deus? Em primeiro lugar, olhando para o versículo 25 ao 36, podemos dizer que o repovoamento de Jerusalém não pode ser concentrador. E agora eu volto àquele assunto. Concentrador significa o seguinte: vou fazer parte da igreja, mas está muito bom. Eu sento na cadeira, minha parte já está boa. Pastor, eu não quero louvar. Pastor, eu não quero pregar. Pastor, eu não quero evangelizar lá no Citagudo, não quero fazer parte daquela obra no Citagudo, eu já sou membro, já estou sentado aí na cadeira, já. Isso é uma coisa concentradora. E Jerusalém não, o repovoamento de Jerusalém, o repovoamento da igreja,
não pode ser concentrador. Eu não posso. Aqui, por exemplo, alguns poderiam dizer: eu quero estar apenas em Jerusalém. E outros poderiam dizer: o primeiro é não querer estar em Jerusalém, o segundo é só querer estar em Jerusalém. Dois extremos. Um é não querer fazer parte da igreja. Pastor, não vou para a igreja não quero ser membro, não quero participar, mas na quarta-feira, se você for para a rua, eu vou. Não quer participar de nada, né? E aí tem uma questão concentradora: eu quero ficar fora ou eu quero ficar só dentro, mas eu não saio daqui também para evangelizar, para fazer missões, para participar de outras coisas da igreja. Eu quero dizer aos irmãos que a nossa igreja, ela tem o desejo também de crescer. E é claro que nesses 7 anos temos crescido. Graças a Deus temos crescido em número, temos crescido em qualidade. Qualidade, quando eu falo qualidade, é do crescimento na graça do Senhor. Temos crescido de modo a chegarmos a um sítio agudo. Pastor Anderson, outro dia brincando, disse que a gente é uma congregação que já tem uma filha, né? Porque geralmente é uma igreja, feita a igreja do Bessa, que já é emancipada, que abre congregações. A gente é uma igreja que não é nem emancipada ainda, mas já tem uma filha. Ele se alegrando no crescimento dessa igreja e no crescimento da igreja ali no sítio agudo. Então a igreja tem crescido, tem chegado no sítio agudo. Mas de que forma você tem participado? Temos desejo também, meus irmãos, de emancipar, por que não? O que é emancipar? Emancipar é deixar de ser filha da igreja do Bessa e passar a ser irmã. E para isso tem alguns cuidados. A denominação, ela coloca alguns cuidados para que a gente faça isso com muita atenção, com muito cuidado. E quais são os critérios? Por exemplo, para a gente deixar de ser filha da igreja do Bessa, e sabemos que a igreja do Bessa tem custos com essa igreja, tem despesas com essa igreja, como também não só tem essa congregação, tem 5 congregações. Imagina se a igreja do Bessa passa a não ter mais despesa conosco. Isso significa, meus irmãos, que ela pode abrir uma outra congregação e o reino de Deus vai crescendo. E ela vai abençoando uma outra comunidade, uma outra cidade. Certo? Continuamos em Cristo, sendo irmãos em Cristo. Mas se a gente se emancipar, a gente deixa de ser dependente, né? E ela pode agora, para de ter os gastos com a congregação de museu e vai abrir uma congregação em outro lugar. Isso é bênção. Que bênção é se a gente de repente não chegar só no sítio agudo, mas ir também para outra comunidade? Que bênção! E alguns critérios para você entender isso da denominação é que a gente tenha 40 membros. A nossa igreja aqui já tem 31. Eles pedem que a gente tenha 40 membros. Uma outra coisa que ele pede é que na igreja, na congregação, já tenha um pastor, um presbítero e 2 diáconos. Então precisamos orar para que Deus levante nessa igreja. Quem sabe, se for eu para ser pastor, que chegue a minha consagração. Na verdade, já fui convidado a ser consagrado. O que está faltando é documentações, por exemplo, a monografia. Eu fiz meu curso de bacharel, mas está faltando entregar a monografia na universidade, para a universidade me entregar o certificado. E para mim ser consagrado a pastor, uma das coisas que eu tenho que apresentar lá é esse certificado. Então, está faltando eu terminar essa monografia, peço oração por isso, para dar entrada na consagração. Depois da minha consagração, pastor, precisamos de um presbítero, precisamos de 2 diáconos. E por que não vamos orar para que Deus levante aqui na nossa igreja? Deus pode fazer isso sim, por que não?
Depois de ter 40 membros, um pastor, um presbítero, 2 diáconos, e a congregação mostrar que tem condições de caminhar sozinha financeiramente, né? E aqui entra, às vezes, a questão dos dízimos e das ofertas, que precisamos ser fiel. Se tivermos esses critérios atendidos, temos a permissão de dar entrada na documentação, tirarmos nosso CNPJ e nos tornarmos independentes. E aí a igreja do Bessa, isso é muito louvável, a igreja do Bessa vai abrir uma outra congregação. A gente fica sendo independente. Os irmãos reconhecendo que são vocês que precisam manter essa casa, sendo fiel nos dízimos nas ofertas. E quem sabe a gente indo para outro local, não parando somente no sítio agudo. Veja que essas coisas, para a igreja não ficar numa questão concentradora, só nessas portas aqui, só nessas paredes aqui, ou só no sítio agudo, precisamos que você participe. Precisamos de pessoas para pregar no sítio agudo, precisamos de pessoas para louvar no sítio agudo. Se formos para outro sítio, precisamos também de mais pessoas envolvendo. E tudo isso também tem gastos, gasto de combustível, gasto de cadeira, microfone, e essas coisas têm que vir de onde? Quem é que mantinha a casa de Deus? Quem é que mantém a casa de Deus? É o povo de Deus. Não é o ímpio que vai manter essa casa, irmãos, é vocês que vão manter essa casa. Para isso precisamos ser dizimistas e ofertantes, precisamos ser mantenedores da obra do Senhor. Passamos mais de 1 ano sem pagar o aluguel do sítio agudo, porque tínhamos 2 mantenedores que passou mais de 1 ano nos abençoando no aluguel do sítio agudo. Olha que bênção. Esse dia eu estava conversando com um irmão que nem faz parte da nossa igreja. Esse pastor, ore porque estou esperando algo aí, se der tudo certo, eu vou dar uma oferta ou para a construção da igreja, ou eu vou pagar 1 ano do aluguel do sítio agudo. Olha que bênção. E não porque isso vem também daqui de dentro. Primeiramente, deveria surgir também daqui de dentro. É claro que eu não estou dizendo que tem que se levantar irmãos aqui que tem que pagar 1 ano de aluguel do sítio agudo, mas ser pelo menos fiel ao seu dízimo e às suas ofertas. Sejam fiéis, irmãos. Vocês vão ver que Deus, é como Hernando de Lopes diz, Deus já fez toda a provisão. Aí ele conclui dizendo, sabe onde está essa provisão? Nas nossas mãos. Só não sei se a gente está entregando essa provisão. Segundo lugar aqui, para concluir, falamos de que o repovoamento de Jerusalém não pode ser concentrador. A mesma coisa nós. Imagina a gente ficar aqui 30 anos, 40 anos sendo congregação, porque não tem condições de se manter. Eu sei que o tempo que a gente vai se emancipar, esse tempo é de Deus, esse tempo não vai ser nosso. Eu sei que o tempo que a gente for construir a nossa igreja, o tempo vai ser o tempo de Deus, não vai ser o nosso. Mas às vezes a gente está em faltas. E peço aos irmãos que sejamos pelo menos fiéis também nessa parte. Deus já fez toda a provisão e essa provisão está em nossas mãos. Então entregue seus dízimos, suas ofertas, e você vai ver o que é que Deus vai fazer nesta igreja. Em segundo lugar, o repovoamento de Jerusalém precisa ser feito com dependência de Deus e planejamento humano. Existe cuidado com a cidade de Jerusalém, com o templo e com o culto. A gente viu aqui nesse texto. Existe o princípio da liderança, existe a preocupação com a segurança da cidade, existe planejamento para o repovoamento da cidade e da nação, existe o cuidado com a fiscalização. Olhe para o versículo 24. Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Veja que há uma organização, né?
Petaías deve ter sido aqui uma espécie de fiscal de renda em Israel. Então a gente observa, a gente finaliza dizendo como deve ser o repovoamento da cidade de Deus. Em primeiro lugar, não pode ser concentrador. Precisamos estar na igreja, participar da igreja, ser da igreja, mas precisamos também se envolver com as atividades da igreja, principalmente também nas missões. Em segundo lugar, o repovoamento de Jerusalém precisa ser feito com dependência de Deus. A gente precisa depender de Deus, mas também precisa ter planejamento humano. Concluindo, esse capítulo nos falou sobre diversidade e unidade do povo de Deus. Sobre diversidade, vimos que havia povos de várias localidades, havia várias ocupações, vários ministérios. Sobre unidade, a gente viu que aconteceu unidade de raça, de fé, de relacionamento e de propósito. O povo de Deus deve estar sempre unido e num só propósito. Quais são os deveres decorrentes dessa diversidade e unidade? E a resposta é contentamento de cada um em sua posição. Devemos servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. Estamos contentes em cada posição que a gente estiver, que o Senhor nos colocar. Existia mútua estima e afeição. Existia também mútua ajuda e ação conjunta. Espero em Deus que os irmãos tenham aprendido nesse texto e que Ele permita também que a gente dê continuidade no livro de Neemias, e espero que os irmãos saiam daqui aprendendo algumas coisas nessa noite.